Começamos a gravação. Se a professora Marcela quiser, pode iniciar. Eu vou fechar aqui minha câmera. Então, boa tarde para quem está chegando aí. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Enquanto a gente vai projetando aí, né, eu queria mais uma vez formalmente agradecer a todo o Laboratório Humanas por essa parceria junto com o LABED, que é o Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, criado um pouquinho mais de um ano na Universidade Federal de Roraima, extremo norte do nosso país. Também queria agradecer muitíssimo pela presença dos colegas, amigos, alunos, ex-alunos, ex-banca, enfim, colegas aí, parceiras e parceiros de trabalho da militância no ensino de história. É uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje falando com essa audiência tão boa e tão potente, né, como mais um espaço de troca, e especialmente a Vanessa Espinosa, né, por ser parceira de longa data aí nos estudos da história digital no Brasil, também como uma referência da nossa área, né. Vanessa já esteve conosco aqui na Universidade Federal de Roraima, remotamente, participando de banca, enfim. Então, queria muito agradecer por todos e todas que estão no bastidor também, organizando esse evento, com a certificação, com criação de link, com card de divulgação, porque esse trabalho é fundamental para que a gente tenha hoje aqui uma audiência, né, um auditório virtual cheio para o debate, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu preparei um slide, ele é bem pequeno, ele é curto, mas eu acho que ele vai dar um norte para o trabalho que a gente vai tentar apresentar e, principalmente, desdobramentos do que foi esse trabalho de doutorado, né? E destaco aqui a participação da professora Sônia Vanderlei, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que esteve na condição de banca, também como uma interlocutora muito importante para esse trabalho, a professora Maria Perpétua, professora da Educação Básica no Rio de Janeiro, onde me deu, né, a pessoa que me oportunizou, uma das pessoas que me oportunizou a realização dessa pesquisa na sua escola de educação básica. Então, como a gente vai conversar, né, qualquer trabalho, ele é sempre fruto dessas redes de afeto, né, que é uma expressão que eu uso muito em sala de aula, nas pesquisas, porque eu realmente acredito nela. Afinal, é essa rede de afetos que nos permite e nos possibilita essa troca de saberes e a gente conseguir ampliar e complexificar, unindo aí regiões diferentes do nosso país. Então, Maju, não sei se é a Maju ou a Vanessa, né? Eu gostaria que, se você pudesse avançar um pouquinho, né? Uma de vocês pudesse avançar no slide para a gente poder começar, tá? Então, a primeira coisa, né, que é uma imagem, essa imagem, ela é para mostrar para vocês, eu sei que não dá para ler absolutamente nada, mas a intenção é essa mesmo, é compartilhar com vocês, né, como é que surge uma pesquisa. Muitos de nós aqui estamos iniciando, né, vários de nós aqui estamos iniciando a nossa trajetória, estamos ali no primeiro período, no terceiro período da graduação, e eu sempre falo em sala de aula que a carreira de pesquisador, pesquisadora, ela vai se construindo bem aos poucos, né? Ninguém nasce doutor, a gente vai construindo esse nosso processo de fazer pesquisa a partir da escuta, a partir da leitura, a partir de eventos como esse, né, que a gente está tendo a oportunidade de trocar. Então, o que eu trouxe para vocês, essa primeira imagem, ela é fruto, né, da coisa bem inicial, de como começou essa pesquisa sobre ensino de história e historiografia escolar digital. Ela foi feita junto com a professora Keila Grimberg, que foi a professora que me orientou na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde eu fiz o processo de doutorado, e a partir dela que várias outras questões e temas foram se ampliando, né, e se complexificando. Então, a gente, às vezes, não sabe como é que eu começo uma pesquisa de TCC, de iniciação científica, ela começa rascunhando, né? Ninguém nasce pronto, a gente vai construindo isso bem aos poucos. Então, uma espécie ali de rascunho de fluxograma que eu guardei carinhosamente, porque é registro de um tempo, tá? Então, os processos, né, de orientação para quem está no mestrado, para quem está no doutorado, que a gente sabe que são sempre desafiadores, às vezes desgastantes, né, cansativos, mas também
podem, né, ser prazerosos e se frutificar depois em outras frentes, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês a partir dessa imagem. Avançando mais um pouquinho, eu trouxe ali inicialmente 4 pontos. O primeiro, né, que eu inclusive estava conversando agora há pouco com a professora Vanessa Espinosa, do que representou essa oportunidade de 5 anos depois de ter defendido esse trabalho, ensino de História e Historiografia Escolar Digital, o que foi mergulhar nisso, na releitura desse texto, né, da tese, que depois se transformou nesse livro com o mesmo título, e refletir principalmente no que a gente tem feito desde então, né? Então, é isso que eu também vou partilhar um pouquinho com vocês. O segundo ponto é pensar o ensino de história hoje, né? Todos nós sabemos, todas e todos nós aqui sabemos dos desafios que a gente tem enfrentado em firmar a história, né? O ensino de história em tempos de negacionismo, em tempos de fake news, em tempos em que a profissão do professor é colocada, né, sob suspeita, como diz a professora Carmen Tereza Gabriel, né, então, sobre críticas, sobre fortes ameaças. Então, o que representa a força do ensino de história hoje, que é considerado uma área de pesquisa, um campo, né, de pesquisa, e como Pierre Bourdieu nos coloca também, qualquer campo de pesquisa, ele é rico de disputas, de tensões, né? Muitas vezes de contradições, de abordagens diferentes, de temáticas as mais diversas. Então, é pensar e defender o ensino de história hoje, né? E aí eu destaco, né, os programas de pós-graduação em história, em ensino de história, que vem se dedicando em linhas de pesquisas, né, para adentrar e abarcar essa tessitura que é o ensino de história, em especial, com muito carinho, o Prof. História, né, o mestrado profissional em ensino de história, que a partir de 2025 começa o doutorado também, oferecer vagas de doutorado para os professores e as professoras da educação básica. Então, isso também que eu queria trazer para a nossa roda, né, para a gente pensar a força que o ensino de história tem hoje, apesar de todo esse cenário, conforme a gente conversou, de negacionismo, de fake news e por aí vai, tá? O terceiro ponto que a gente já iniciou falando é pensar nessa ideia de rede. Eu acho que falar de história digital e falar de ensino de história, eu gosto muito de usar, e sempre repito isso nas minhas falas, palestras, aulas, que o ensino de história ele pode ser visto como uma grande ciranda, como uma grande roda, né, em que a gente se dá as mãos para construir aquilo que a gente deseja. Então, essa ideia de rede que extrapola, né, que vai além da gente pensar as tecnologias digitais, né? Como a gente sabe, as humanidades digitais, elas trazem, primeiro, antes da gente falar do digital, elas trazem a expressão humanidade, né? E o que isso significa? O olho no olho, o contato, a troca, o afeto, o desafio da convivência, porque a gente sabe que conviver também não é simples. Então, a gente quer pensar essa ideia de rede e pensar no que o digital potencializa ou não essa troca de saberes, né? E, sem dúvida nenhuma, como eu também já tinha apontado, existem muitas vozes presentes nesse trabalho intitulado Ensino de História e Historiografia Escolar Digital, né? Professoras, professores, pesquisadores, que os professores são também pesquisadores, é importante demarcar isso, gestores, políticas de currículo, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, o que isso significa, materiais didáticos. Então, são muitas vozes presentes, né, com interesses diferentes, com concepções de mundo diferente, e que se juntam e que se misturam para compor esse trabalho, tá? E, por último, não menos importante, pensar que essas experiências de pesquisa e essas nossas experiências em sala de aula, seja como bolsistas de iniciação à docência, que eu sei que tem alunos pibidianos aqui, ou ex-pibidianos, como mestrandos, enfim, como pessoas que estão ligadas às pesquisas, né? Como cada uma dessas experiências, dessa nossa atuação, pode nos marcar e pode efetivamente nos transformar.
Mais cedo, né, no início da tarde, eu estava relendo o prefácio do livro, da tese, que foi escrito pela professora Sônia Vanderlei, aqui presente, em que ela fala um pouco sobre isso, né? Como esse trabalho potencializa a gente pensar a sala de aula como esse espaço de criação, como esse espaço de troca, como esse espaço de construção de outras histórias possíveis, de outras narrativas possíveis, certo? Então, esse aspecto da experiência, da transformação, das várias vozes, da força que a nossa área de conhecimento tem hoje, a história, o ensino de história, tem hoje no nosso século XXI, certo? Avançando mais um pouquinho, a pergunta central desse trabalho, que está sendo hoje aqui apresentado, é como é que a cultura digital se relaciona ao ensino de história? E aí eu já trago aí para vocês, né, pessoal que quiser e puder interagir no chat, enfim, vai conversando, vai se conhecendo, de que forma vocês pensam o digital como cultura? O que isso quer dizer? Né? Quando a gente fala cultura, eu estou falando de hábitos, eu estou falando de mentalidades, eu estou falando de objetos, eu estou falando de trocas. Né? Então, pensar o digital como cultura, isso faz sentido para vocês? Sim? Não? Em que medida? Então, assim, Vanessa, Maju, eu pediria autorização, né, para ir falando, para ir trazendo uma parte mais expositiva, mas também convidando os nossos alunos e alunas a irem trocando, interagindo no chat para a gente poder pensar junto aqui sobre esse tema, tá? Então, como a cultura digital se relaciona ao ensino de história? Quais são as experiências que vocês trazem? Quais são os exemplos? Quais são os projetos que vocês já viram envolvendo história digital, envolvendo as tecnologias digitais? Inclusive, esse foi o tema da aula de ontem, aqui na graduação, que eu estou ministrando nesse momento a disciplina de fonte e novas linguagens. E ontem, exatamente ontem, a gente estava trabalhando com essa potência do debate da história digital para pensar o nosso trabalho de professores e professoras. Então, é isso que eu quero provocar vocês no chat para a gente começar a não só ficar aqui expositivamente falando, expositivo, né? Não só falando, mas também pensando junto e criando junto, tá certo? E, dando sequência na nossa apresentação, pode passar, por favor. Esse trabalho, ele é dividido em 4 partes, tá? Em 4 capítulos, na verdade, 3 partes. A primeira delas, que envolve uma discussão lá da década de 90, né, dos parâmetros curriculares nacionais, para quem lembra lá, contexto de 1997, 1998, em que eu fui historicizar um pouco como é que esse debate das tecnologias digitais aparecia, se aparecia, e de que maneira ele aparecia nessas políticas de currículo, tá? Para quem está iniciando os seus estudos na área de história, na área de educação, por currículo, né, eu gosto muito da definição do professor Antônio Flávio Moreira, que ele entende currículo como tudo que envolve a prática educacional. Né? Então, o currículo não é meramente uma lista de conteúdo, uma lista de disciplina que eu vou ensinar. Currículo é tudo que envolve a nossa prática educacional. As políticas de currículo, a gente está fazendo referência a documentos, como, por exemplo, né, a Base Nacional Comum Curricular, os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Então, nesse trabalho da tese de doutorado, vocês vão reparar que tem uma demarcação temporal ali para a gente poder ir historicizando e entendendo de que forma o debate sobre o digital apareceu nesses documentos. Então, na tese, eu vou tentar contextualizar um pouco, né, o que foram os PCNs, em que contexto ele foi produzido, assim como as diretrizes curriculares da educação básica, a Base Nacional Comum Curricular, que eu tenho certeza que vários aqui se lembram, porque é algo mais recente, né? Então, provavelmente, aí nossos graduandos presentes devem se lembrar da polêmica que foi, né? As 3 versões da BNCC que nós tivemos, as discussões, né? Será que reforça uma visão eurocêntrica? No que avança? No que a gente tem retrocessos também? Enfim, então eu fui procurando esses documentos, né? Nesses documentos, analisar como é que o termo tecnologia digital aparecia e como é que esses sentidos de digital apareciam nesses documentos, tá? Então,
Aqui eu não vou mergulhar profundamente nisso, mas eu convido vocês, quem ainda não teve a oportunidade de ler o trabalho, que possa ler criticamente, inclusive, porque todas as pesquisas que nós fazemos, elas avançam, mas elas têm também fragilidades, então, sem dúvida nenhuma, tem pesquisas mais recentes saindo, atualizando essa discussão, aprofundando. Então, isso foi um pontapé, né, porque esse trabalho foi defendido em 2019, então, de 2019 para 2024, a gente já tem outras interpretações e outros documentos também que podem ser analisados, tá? No segundo capítulo, avançando mais um pouquinho na nossa apresentação, eu fui compreender, podemos avançar, por favor, no slide, como é que os professores da educação básica pensam essa relação com o digital. E essa parte ela foi muito interessante, que é quando a gente sai, entre aspas, do papel, das diretrizes, dos documentos escritos, e a gente vai para o que alguns autores chamam de currículo em ação, né? Como é que os professores que estão ali dia a dia, né, no dia a dia da escola, nos desafios que a escola apresenta, como é que eles estão pensando a relação com o digital? E aí a gente teria vários caminhos. Eu poderia entrevistar, poderia fazer grupo focal, poderia fazer oficinas pedagógicas com eles, mas eu escolhi ir atrás de produções desses professores. Para isso, eu fiz 3 recortes de eventos da área. A ANPU, que é a nossa Associação Nacional de História, que apresenta de 2 em 2 anos, a gente tem uns eventos nacionais, e nos outros anos a gente tem uns eventos regionais, e procurei dentro dos eventos da ANPU, isso está disponível online, se vocês tiverem interesse também de pesquisa, tá? Quais foram os simpósios temáticos que trabalharam com a discussão do ensino de história e o que esses trabalhos diziam, né, sobre tecnologia digital. Existiam simpósios temáticos específicos de ensino de história e dentro deles eu procurei aqueles trabalhos que tinham relação com as tecnologias digitais. Usei também o acervo do Perspectivas do Ensino de História, que é outro evento grande da nossa área de ensino, que é voltado para docentes da educação básica, também acontece de 2 em 2 anos. Eu acho que, me corrija, Sônia, mas eu acho que ele permanece de 2 em 2, né? Se não me falha a memória. O Em-Pé e o Perspectivas são de 2 em 2 anos, tá? E o Em-Pé é o Encontro Nacional dos Pesquisadores em Ensino de História, que inclusive vai ter agora, na cidade de Joinville, em Santa Catarina, vai sediar a próxima edição do Em-Pé 2024. Então, eu considero que esses 3 eventos, né, a gente teria outros, eu poderia, por exemplo, usar o acervo agora do Congresso do Prof. História, que vai ter esse ano também, na cidade de Belém, no Pará, e o Prof. História, inclusive, está completando 10 anos agora, então a gente já tem também um acervo de pesquisa para quem quiser se debruçar e mostrar para vocês, gente, como a gente vai conversar, que existem desdobramentos a partir desse trabalho. Então, quem tem interesse nessa área de estudo, tem muitas coisas aí para mergulhar, né? E a gente pensa tudo isso, seja a produção desses eventos, sejam as dissertações do Prof. História, sejam os documentos curriculares, como fontes possíveis para as pesquisas no ensino de história. Então, esse conceito de fonte é primordial no nosso fazer historiográfico, né? E a gente entende que o ensino de história ele me permite também produzir as minhas fontes, que é o que eu vou falar agora em relação, avançando mais um pouco, ao capítulo 3 e o capítulo 4. Né? No ofício do historiador, a gente pode ir até um arquivo, né, um arquivo público, a gente pesquisa, a gente indaga, a gente lança questionamentos a essas fontes, mas os pesquisadores e pesquisadoras do ensino de história também podem produzir as suas fontes junto com seus estudantes nas escolas, na educação superior, né, na formação de professores. Então, essa tese, né, ela dá sequência, primeiro com as políticas de currículo, depois com o diálogo com os docentes da educação básica, depois eu vou escutar os alunos, que eu sempre brinco que é a parte que mais tem vida nessa tese. Eu acho que é a parte que me encantou mais, porque ela foi extremamente espontânea. Quando a gente trabalha com os estudantes, os PIBidianos aí presentes, os alunos que já fizeram, estão fazendo estágios, mestrandos, doutorandos, enfim, doutores,
colegas que estão aqui presentes, vocês sabem que a sala de aula é um lugar da espontaneidade, é um lugar em que tudo acontece, é um lugar em que, às vezes, você planeja uma coisa e sai outra, né? Eu gosto daquele livro do Philippe Perrenoud, que ele fala, agir na urgência e decidir na incerteza. A sala de aula é esse espaço da tensão, é esse espaço da criação, é esse espaço da co-criação, ou seja, da criação coletiva. E depois, na hora, Vanessa, que a gente abrir também aqui para o diálogo, certamente acho que a gente vai ter aí contribuições de colegas que vão poder trazer um pouco também da sua experiência como docentes de história para a gente dar mais vida ao que a gente está trazendo aqui em termos de pesquisa. Então, essa escuta dos alunos, ela foi a parte mais rica dessa tese, na minha visão, óbvio, né, sem invalidar os outros 2 capítulos, mas porque elas trouxeram para mim coisas que estavam totalmente fora do esperado, fora do planejado, né? Então, como é que eu trabalhei com os alunos? Por meio de uma oficina pedagógica chamada Representações do Tempo, Histórias narradas, no plural, em que eu dividi em 2 momentos, e muito em função, me lembro até hoje, de uma colocação da professora Sônia Vanderlei na banca de qualificação, de que era preciso voltar ao campo de pesquisa, entendendo que a escola era meu campo de pesquisa, para ampliar esse trabalho com as fontes, essa escuta dos alunos, inserindo efetivamente a discussão do digital, né? Então, o objetivo dessa oficina pedagógica, Representações do Tempo, Histórias Narradas, era justamente ouvir os alunos em relação às suas histórias de vida. Então, eu fui perguntando, você poderia me falar, né, de que forma você ordena os acontecimentos da sua vida? E isso, gente, para a gente ver como a coisa ganha vida, quando eu elaborei essa pergunta, que inclusive está como anexo da tese, está no livro também, de que forma eu ordeno os acontecimentos da minha vida, eu tive um monte de aluno que veio me perguntar o que é ordenar. Porque, às vezes, na nossa cabeça de professor, a coisa está clara, mas, às vezes, é uma expressão, é um termo, que a gente não tem nem noção que pode não ser compreendido. Então, isso também impacta, né? Impactou na produção das minhas fontes, na produção dos alunos, tá? E aí eu fui pedindo para eles, vocês poderiam me trazer em tópicos de preferência, fatos marcantes da sua história de vida? E nessa mesma época, o que você lembra que estava acontecendo no mundo, no Brasil, que é o país que a gente mora, no lugar especificamente que você mora, que você estuda? Então, eu fui trabalhando com esses jogos de escala, tá? Para quem está perguntando o nome do livro, o livro é Ensino de História e Historiografia Escolar Digital, tá? Que foi a tese de doutorado que depois frutificou em livro. Então, no livro, eu vou detalhar mais profundamente, né, o que os alunos trouxeram, e o que eu posso resumir para vocês é que eles consideraram como fato marcante da sua história de vida coisas do presente, né? Então, do presente, que eu digo, tá naquele recorte em que a pesquisa foi feita. Eu fiz o doutorado de 2015 a 2019, essa ida ao campo, às escolas, que foram 3 escolas de educação básica que eu trabalhei, foi feita ali mais ou menos, se não me falha a memória, em 2017, 2016, 2017. Então, os fatos que eles consideravam importantes, né? O lançamento de um game, a morte, não sei se vocês se lembram disso, daquele ator, Domingos Montaner, que estava na época fazendo uma novela chamada Velho Chico, eu acho que era Velho Chico, se não me falha a memória, tá, gente? Porque eu sou noveleira, mas de vez em quando a memória nos trai. Eles foram colocando, né, furacão, muitos fenômenos da natureza, né, enfim, que eles consideravam como marcante. Por quê? Porque era algo extremamente batido pela mídia. Então, isso também fala para a gente muita coisa. O que eles entendem como fatos marcantes? O que é história para eles? Será que história é só isso que acontece no nosso presente? De que forma eu conecto isso a temporalidades? Aí vamos chamar os historiadores aqui para a gente pensar essa longa duração. Então, aí existe uma relação que a gente pode discutir daqui a pouco no debate, entre história, né, e mídia, entre a história e a área de comunicação, o jornalismo, aquilo que a grande mídia veicula, aquilo que eles têm acesso nas redes sociais. Então,
Isso traz muitos desafios para a gente como professores de história. E isso traz desafios também em termos metodológicos. Por quê? Porque eu lembro da professora Keila Greenberg, no processo de orientação, me dizendo, olha, é o que eles entendem como sendo história, como sendo fatos marcantes. Não é aquilo que a gente, como professoras de história, gostaríamos que eles falassem. Porque se eu alterasse isso, eu ia estar manipulando a minha pesquisa, manipulando os dados de pesquisa. E isso não é fazer ciência. Então, essa produção, né, dessas fontes, ela foi extremamente desafiadora por vários motivos, né? Tanto a ida às escolas, o acesso às escolas, como é que a gente, às vezes, consegue esse trâmite com diretores, né, para a gente poder adentrar esse espaço da escola, as questões éticas envolvidas, porque eu estava trabalhando com menores de idade. Então, fazer pesquisa foi extremamente desafiador com esses alunos, porque desde adentrar nas escolas, conseguir a parceria com os professores da educação básica, as questões éticas envolvidas, que vários de vocês devem estar passando, né, as suas pesquisas, pelo comitê de ética, a questão de instigar os alunos, né? Eu fiz questão de explicar para os alunos, que eram estudantes de 6º ano, de 9º ano, que essa oficina, ela fazia parte de uma pesquisa de doutorado. E aí, mas será que eles sabiam o que era doutorado? Ali não estava me importando e eles saberem ou não saberem o que era doutorado, mas de dizer para eles que a professora deles, né, os professores deles, continuam estudando. Eles refletem, porque às vezes, eu lembro dando aula na escola, os alunos falavam, professora, mas você continua estudando, como se fosse assim, você terminou a escola, por que você continua estudando? A gente não para de estudar quando a gente está na escola, só até o 3º ano do ensino médio. Então, isso foi muito vivo, né? Isso foi muito espontâneo, e foi muito importante dizer para os alunos que isso se tratava de uma pesquisa. Depois, né, quando o trabalho ficou pronto, na verdade, não foi nem esse trabalho, foi um outro trabalho sobre gamificação, ensino de história, que eu também fiz com os estudantes da educação básica, que também se transformou em livro, que depois do livro pronto, a gente pode levar e mostrar para eles, porque tem muitas produções deles aqui, muitos desenhos, muitas falas. Então, a gente entender que fazer pesquisa no ensino de história não é meramente usar pessoas, aliás, em área de conhecimento nenhuma. Não são meros objetos, eles são sujeitos. Ou, né, hoje eu estava lendo um texto da professora Marta Rovai, em que ela demarca sujeitas, mulheres também, nesse feminino plural, né? Então, não são objetos que estão sendo usados, são cabeças pensantes que estão construindo conhecimentos e saberes junto com a gente. E aí, nesse trabalho da tese, né, que está disponível, né, não sei se a professora Vanessa pode disponibilizar aí o link, né, que foi repassado a vocês, em que essa pesquisa pode ser acessada, né, vocês podem fazer o download, está no site da Unirio. Eu fui explicando melhor como é que essas histórias que os alunos trouxeram se conectavam, né, e como é que a relação deles com o tempo e a tecnologia, porque isso é outro debate hoje amplamente falado, que as tecnologias mudam a noção de tempo, que a gente tem uma sensação de um tempo muito mais acelerado, que a gente tem essa noção de urgência. E aí eu fui tentando analisar e avançar um pouco para pensar de que forma essas tecnologias digitais efetivamente mexem ou não com a noção de tempo dessas crianças / jovens ali, né, adolescentes de 6º e 9º ano, tá? Então, o início dos anos finais ali, 6º ano, e o término dos anos finais antes de adentrar ao ensino médio. Então, essa discussão de tempo, de tecnologia, também eu fui dialogar bastante com a teoria da história, que é outro ponto que eu queria demarcar, que ensinar, trabalhar com a pesquisa no ensino de história, a gente não joga fora todo o debate da teoria da história, né? Esse debate da teoria da história, ele nos é caro, a gente precisa deles para não cair naquele lugar de achar que o ensino de história é o quê? É um mero lugar de aplicação, que é um mero lugar de execução, como se a gente não tivesse conceitos, autoras, autores, né, categorias. Então, nós não abrimos mão do diálogo com a teoria. Inclusive, por exemplo, no Prof. História, nós temos como disciplina obrigatória, no primeiro semestre do Prof. História, a disciplina de teoria.
né? E aí é legal pensar o que é trabalhar com a teoria da história dentro do campo do ensino de história. Tá? Então, essa relação do tempo, da tecnologia, de uma ideia de urgência, de aceleração, de discussão sobre o debate do tempo presente, tudo isso está explicitado também nesse trabalho de doutorado. E avançando mais um pouquinho, né, no capítulo 4, eu também trabalhei com a voz dos alunos, podemos avançar o slide. Por quê? Porque eu não dei conta, tinha muita coisa para explorar da narrativa dos alunos, muita coisa, gente. E eu estou completando 5 anos da defesa desse trabalho, talvez quando eu completar uns 10 anos, daqui a mais tempo, eu tenho vontade de voltar nesses trabalhos dos alunos com outras perguntas de pesquisa. Por quê? Porque eu formei um acervo gigante, enorme, e que a tese não deu conta de abarcar na sua profundidade. Então, as produções dos alunos, elas são extremamente complexas, né? Nessa primeira ida ao campo, né, na primeira versão dessa oficina pedagógica, chamada Representações do Tempo, Histórias Narradas, eu pedi, né, que eles completassem aquele roteirinho de fatos marcantes da sua história de vida, beleza. E aí, no segundo momento, eu pedi que eles representassem isso, desenhando, ou através de recorte e cola, de jornal e revista. Nessa segunda ida ao campo, eu inseri a possibilidade deles usarem aplicativos ou tecnologias digitais para fazer as suas representações. Então, qual é a diferença do capítulo 3 e do capítulo 4 nessa escuta dos alunos? É que, no primeiro momento, eles usaram só o não digital. No segundo momento, eles podiam escolher se eles queriam o impresso, né, o não digital, ou usar tecnologias digitais, sejam elas ligadas ou não à internet. Por quê? Porque vários meus alunos, dois alunos, não só meus, porque eu trabalhei em 4 escolas, usaram, por exemplo, o Word, o bloco de notas, uma tabela do Excel. Outros usaram o Minecraft, que é aquele jogo de blocos, né, que você vai construindo, não sei se vocês conhecem. O WhatsApp, me mandando em formato de áudio, PowerPoint. Então, as tecnologias digitais que foram mobilizadas, os aplicativos, foram os mais diversos. Né? E qual é a conclusão que eu cheguei disso? Tá? Analisando essas produções digitais, eu primeiro fui buscar entender quem escolheu fazer suas representações das suas histórias de vida usando o digital, por que eles escolheram digital? E isso me fez ver que há um senso comum que fala os nativos digitais, né, que é um termo aí que, inclusive, a professora Vanessa tem um vídeo muito bom no perfil dela em que ela faz esse balanço do termo, essa crítica ao termo que o próprio autor, o Mark Prentice, que fez, que o fato da gente falar são nativos digitais como se todos os alunos estivessem inseridos nisso, que já não é verdade. Nós estamos num país ainda muito demarcado pela exclusão digital, e segundo, há uma questão do letramento. Nem todos ali têm um pensamento crítico, né, no uso desse digital. Então, eu fui buscar entender por que quem escolheu trabalhar com digital, por quê? E vários falaram, na verdade, para mim, tanto faz. Ou outros que preferiram não usar o digital porque reconheceram que o digital gerava distração. Professora, se eu for fazer no digital, eu vou me distrair respondendo a uma notificação que chega na rede social. Então, isso tira um pouco desse senso comum que a gente fala, como se todo mundo estivesse inserido nesse mundo, como se todo mundo quisesse usar o digital. E aí a minha defesa dessa expressão, historiografia escolar digital, né, dessa história digital no Brasil, é o não abandono do não digital. Eu não sei se isso fica claro, mas depois a gente vai abrir para a roda de conversa e a gente pode mergulhar um pouco mais nisso, um pouco melhor nisso, para a gente entender que o digital, ele não exclui o que a gente sempre fez, independente da internet, independente dessas tecnologias digitais. Ele não joga fora, mas talvez ele potencialize outras formas de produzir, de divulgar, de ensinar história. Então, é isso que
que eu quero depois pensar com vocês, tá? Inclusive, ouvir aí quem está envolvido com pesquisa sobre essa temática, como vocês vêm pensando isso e como é que vocês vêm trazendo isso aí nos seus trabalhos, tá? E aí, só para fechar essa parte do capítulo 4, né, eu fui mergulhar na análise dessas produções discentes, ou seja, dos alunos, dos estudantes da educação básica, e eu fui percebendo que o fato deles usarem tecnologias digitais não significava necessariamente um uso específico desse meio. Como assim? Vamos dar um exemplo. O jogo de blocos Minecraft. Vários deles ali usaram Minecraft para fazer uma representação da sua história de vida que poderia ter sido feita no papel, usando canetinha, caneta, lápis, assim, que não mudaria em absolutamente nada. E outros alunos que escolheram usar post-it, aquelas folhas grandes, né, em formato A3, e que trouxeram ali várias interconexões, né, uma ideia de simultaneidade, de coisas conectadas, de um ir e vir, que a gente remete muito mais a uma, entre aspas, a uma lógica do digital, tá? E por lógica do digital, eu não quero essencializar, sabe? Como se o digital tivesse uma lógica imanente. Não tem como a gente falar de tecnologia digital, gente, e não pensar um debate político. A tecnologia ela não é neutra, ela é política. Hoje, toda a discussão dos algoritmos, né, enfim, dos interesses que tem por trás, interesses mercadológicos que tem por trás. A gente sabe disso, né? Até como usuário, você entra para ver uma passagem aérea, daqui a pouco você está sendo bombardeado de propaganda, de outras possibilidades de passagem. Então, absolutamente nada nesse universo digital é ingênuo, tá? Então, por lógica do digital, eu não quero fixar uma ideia essencializada, tá? Mas é uma ideia de que há uma racionalidade, mas que há também uma dimensão ética, estética, política por trás, tá? Avançando mais um pouquinho, por favor, para a gente finalizar e podermos debater juntos aqui, eu queria trazer para vocês alguns desdobramentos, né? Acho que aí talvez, Sônia, Vanderlei, seja um bom debate entre nós, né? Do que essa tese, do que esse trabalho, que vários dos colegas que estão aqui acompanharam, ou opinaram, ou ajudaram, enfim, a construir, né? No que isso tem se desdobrado. Vou pedir à professora Vanessa também, se possível, compartilhar o link do nosso Instagram, do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais da Universidade Federal. Eu vou botar aqui, Vanessa, eu estou com ele em mão, já estou mandando aqui, tá? Que a gente convida vocês a acompanharem, a olharem. A gente tem feito inúmeros trabalhos de produção de conteúdo original. Então, dentro desse site, né? Aqui eu mandei o Instagram, no Instagram vocês acessam o site do laboratório, que eu vou deixar disponível, porque eu sei que nem todo mundo aqui tem Instagram, e, enfim, né, e não precisa mesmo, tá? Então, eu vou deixar disponível também o site, que ali vocês acessam as pesquisas que têm sido feitas na casa, dentro do laboratório, os projetos que a gente tem se dedicado, planejamentos, né, para professores da educação básica, que a gente tem criado coletivamente, compartilhado também, a nossa biblioteca. No caso, na biblioteca, a gente está colocando só trabalhos originais mesmo, de TCC, de mestrado e futuramente, em breve, de doutorado também, assim que o Prof. História começar em 2025. Então, tem muita coisa bacana ali, gente, que vocês podem acessar. É universidade pública, então, absolutamente tudo que é feito ali é gratuito, é justamente para poder chegar a outras audiências e a gente ter também essa troca, né, essa visão crítica, enfim. Então, quem me conhece sabe, eu sou das redes, assim como a Vanessa, a gente é das redes, a gente é conectada, a gente gosta de troca, a gente gosta de pensamento crítico, a gente tem abertura a isso. Então, deixo o site aí, deixo o Instagram para quem quiser conhecer, né? E só voltando ali no slide anterior, a gente criou, né, recentemente também a nossa mascote, né, uma arara, porque eu estou localizada aqui no extremo norte do Brasil, na Roraima, né, que eu sempre brinco, Roraima não é Rondônia, tá? Então eu gosto aqui, ó, Roraima é a pontinha do Brasil, a gente está aqui no extremo norte do Brasil, ligados aqui geograficamente falando à Guiana,
a Guiana Inglesa, a Venezuela, né, uma área de fronteira que traz muitos desafios, uma região extremamente rica do ponto de vista cultural, né, um verdadeiro caldeirão étnico, de uma diversidade cultural muito grande e ainda pouquíssima conhecida nossa, né? E eu sempre repito que eu venho do Sudeste, né? Me mudei para cá tem 2 anos e meio, e desde então eu tenho podido conhecer, né? Eu tenho tido a oportunidade de conhecer realmente um outro Brasil, um Brasil ancestral, e que eu acho que tem muitas contribuições a dar nesse debate da história digital no Brasil, né? Justamente pelos desafios que nós enfrentamos, né? Tanto em termos de acesso, né? Agora à tarde eu falei com a Vanessa, ai meu Deus, tomara que a fibra não rompa, porque toda hora aqui na cidade a gente tem esse problema da fibra romper, a gente fica sem conexão. Então, o que é falar de história digital, de historiografia escolar digital, num lugar que tem seus desafios de conexão, mas que tem talvez uma coisa que seja muito única, que é essa ancestralidade pulsante, que é essa simplicidade, que é essa criatividade do povo do Norte. Então, isso também eu falo isso com muito carinho. E, por último, para fechar, eu queria aproveitar hoje a oportunidade, dia 15/8, de comunicar que no Dia do Historiador, das historiadoras, agora, dia 19 de agosto, nós vamos lançar um novo projeto pelo Laboratório de Ensino de História, que se chama Jovens Pesquisadoras e Pesquisadores do Ensino de História, cujo objetivo é visibilizar as pesquisas que têm sido feitas no campo, partindo aqui do extremo norte, mas em diálogo com todo o Brasil. Então, o nosso grupo de estudo, ele é aberto, não precisa ser aluno da Universidade Federal de Roraima, não precisa nem estar na universidade, se você tem interesse em trabalhar as discussões, em trabalhar com conteúdo digital, a gente está aberto a receber o contato de vocês, a criar parcerias, a gente fez essa parceria agora com o Humanas, temos parcerias com colegas em outras regiões também, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste. Eu tenho um parceiro oficial em cada lugar, justamente para poder fortalecer essa rede de afeto que nós falamos lá no início. E esse projeto, especificamente, de jovens pesquisadoras, também demarco que não é uma questão etária, tá, gente? Sem etarismo aqui. Jovens no sentido de pessoas que estão começando a trilhar o seu caminho de pesquisa, que estão nos TCCs, que estão fazendo seus TCCs, que estão no PIBID, que estão no Prof. História ou em outros mestrados e doutorados, dialogando com o ensino de história, enfim. Até porque eu acho que, não sei se a Sônia concorda, né, os outros colegas concordam, que todos nós estamos sempre em formação, né? Então, a gente está em contato com jovens pesquisadores, com quem está na sua graduação, na sua especialização, no mestrado, doutorado, ou que esteja na educação básica, desenvolvendo pesquisas, independente de estar num vínculo acadêmico formal, isso alimenta e isso nos traz outras visões para interpretar esse campo. Então, eu fecho a minha fala. Eu sei, foi propositalmente que eu não adentrei tanto nesse conceito da historiografia escolar digital, mas eu convoco aí o meu grupo de pesquisa, que eu chamei também para estar aqui hoje, né, que eles tiveram um exercício de casa no nosso caderno coletivo, que é de tentar contribuir para outros sentidos e outros significados do que seja esse conceito, tá? De forma breve, eu entendo que a historiografia escolar digital, essa escrita da história escolar, primeiro, né, a gente está demarcando o reforço de que a história é produzida também dentro dos espaços escolares, não é somente aquilo que nós na academia estamos propondo. Quando eu estou com os meus estudantes, eu também produzo conhecimento, eu também produzo saberes no famoso chão da escola, tá? A outra coisa, né, valorizar por meio desse conceito a mediação que o professor faz, né, de forma crítica do potencial dessas tecnologias, seja pensando na tecnologia como um conteúdo. A gente fala muito de tecnologia quando eu vou trabalhar, por exemplo, revolução industrial, certo? Mas e o digital hoje? Qual é o impacto que isso traz? Quais são os desafios que isso traz para o conhecimento, para a história, para o conhecimento histórico hoje? A construção também de materiais didáticos, que eu acho que a gente conseguiu trazer muito dentro da iniciação docência, do PIBID, construindo materiais didáticos, utilizando do potencial dessas tecnologias digitais.
Enfim, então esse é um conceito bastante amplo, né, que como a Sônia falou na minha defesa do doutorado, é uma vida inteira de pesquisa pela frente para poder mergulhar e conseguir demarcar melhor o que a gente está entendendo por meio dessa expressão. Mas eu acho que os trabalhos que a gente tem realizado aqui no âmbito do LABED, né, o nosso Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, aqui no extremo norte, tem tentado efetivamente colocar a mão na massa para construir e contribuir com a materialidade ou com a concretização desse conceito. Então, muito obrigada a vocês pela escuta carinhosa, paciente, ativa, e a gente vai abrir, Vanessa, se possível, Maju, para as perguntas do chat, né, para que a gente possa, enfim, trocar ideias aqui. Bom, deixa eu tentar agora organizar rapidamente, a pedido da Vanessa, essa fala potente, essa fala significativa de Marcela, e, enquanto isso, por favor, todos os presentes podem e devem amadurecer tudo que a Marcela nos trouxe em perguntas que a gente possa ainda crescer mais no tempo que nos resta nesse encontro. Eu acho que, Marcela, você, como sempre, foi bastante didática e sintética, uma qualidade que você tem e eu não tenho, que na apresentação dos elementos essenciais do teu trabalho. Um trabalho que você continua agora produzindo uma teoria a partir da reflexão das práticas diferenciadas que você vem desenvolvendo na tua carreira acadêmica. E daí eu tiro assim, 3 coisas que eu considero que são fundamentais da tua fala e do teu trabalho, do trabalho que você apresentou e que eu tive a honra de estar na banca de qualificação e de defesa, de poder dialogar e refletir com você as ideias que levaram à tese e depois o livro. Primeiro, independentemente da questão digital, o que você disse que era a questão do nosso campo, do campo do ensino de história, ser uma tessitura. Eu acho que isso é muito importante, essa imagem é bastante significativa. É uma grande teia, um grande tecido, um complexo tecido que reúne conhecimentos de diferentes áreas, que produz a sua própria epistemologia, que é extremamente complexo e que está em um ambiente, como você mesmo disse, marcado por tensões, marcado por conflitos, marcados por oposições, e aí é assim que todo o campo se organiza. Ao ponto de hoje, muitos historiadores, muitos pesquisadores do próprio campo perguntar o que é isso? A gente tem ou não tem um campo do ensino de história? Pode parecer um passo para trás, mas não é, não. É uma discussão bastante profunda em relação ao que é, ou se as definições de campo hoje dão conta do que seja o ensino de história, suas reflexões e suas produções. Então, considerar isso como uma tessitura, eu acho que é dar a complexidade que o nosso campo, pelo menos por enquanto assim denominado, tem. E dentro dessa complexidade, desse tecido tão complexo que é o ensino de história, acho que o seu trabalho é uma pedra de toque fundamental. Você não disse, mas é importante lembrar que você foi um dos primeiros trabalhos de fôlego a refletir sobre um conceitual que se aplicasse às experiências que estavam sendo vistas, pensadas e produzidas na sala de aula sobre o digital e o ensino de história. Então, foi exatamente por isso que eu disse para você que você tinha uma vida inteira de pesquisa para fazer, porque eu entendia perfeitamente como o seu trabalho era uma pedra fundamental, aquela pedra fundamental que dava início a uma série de discussões, que reunia o pouco que existia no nosso país sobre isso, mas a partir de um trabalho de base, de um trabalho na sala de aula.
Então, o teu trabalho, acho que é fundamental, não apenas porque você historicizou o que já existia, por exemplo, sobre significados para o digital nos documentos e até nos trabalhos dos professores, mas principalmente porque você colocou um sujeito nessa trilogia da sala de aula que é fundamental e que até hoje é muito pouco estudado, trabalhado e refletido, que é o aluno. Eu costumo dizer que quando a gente trabalha e fala em ensino-aprendizagem, eu cada vez mais tendo a mudar essa duplinha para falar em aprendizagem e ensino. Porque cada vez mais, para mim, se não soubermos como os nossos alunos aprendem, a gente não vai conseguir ensinar, ou pelo menos a pensar o ensino. E o digital, e com o digital não pode ser diferente. Eu acho que você... Por isso é tão potente para você o capítulo 3, o capítulo 4, porque é exatamente onde você descobre isso. O aluno, com a sua compreensão, com as suas culturas, com as suas visões de mundo, as suas origens, ele traz para a gente uma série de interrogações que não estão postas no nosso diálogo com a teoria. A gente fomenta a teoria a partir daí. Então, eu acho que o que o teu trabalho e a tua fala agora nos traz como síntese, que eu acho que é importante, é você pensar o digital como conhecimento. E como conhecimento, ele tem que ser aprendido. E o que é aprender, né, a cultura digital num ambiente escolar? Não é apenas pensar o digital como ferramenta, como a tecnologia, como a parte material dessa cultura, mas também como a parte simbólica, como a parte que produz sentido. E essa é mais difícil. E essa permite, mas também é mais profunda. É aquela que permite a gente refletir e se assustar com as fake news, com a desinformação que o digital produziu no mundo e influencia a escola. Quando a gente... o digital consegue descentrar quem produz conhecimento. Não existe mais o produtor e o consumidor. Existe todos aqueles que são capazes de produzir conhecimentos a partir de visões de mundo nem sempre ligadas à academia, nem sempre ligadas às nossas reflexões teóricas, historiográficas. Então, o que nos cabe como professores e professores de história que sabem da importância do digital, que sabem da potência que esse digital tem na produção de sentido, mas que somos historiadores e que sabemos também de que ele, como você diz, não é neutro, que, como qualquer campo, é político, tem uma série de forças que sabem muito bem da sua potência e que sabem muito bem utilizar a sua estética para produzir sentidos que calam, muitas vezes, em tradições que estão longe da nossa historiografia, mas que falam, que potencializam grupos, setores que, às vezes, rompem com a racionalidade da produção de sentido da história, não é oficial, mas da história que nós, profissionais, fazemos. Então, o que nos cabe? Fugir disso, como no meu tempo de criança se proibia a televisão na sala de aula, porque ela retirava o poder, a capacidade que a escola então tinha de produzir verdade. É isso que a gente vai fazer? É complexo, eu sei, mas a gente tem que meter, como dizia a minha avó, a mão nessa cumbuca, porque senão a gente já está perdendo, a gente, que eu digo, a escola, está perdendo esse papel de ser um espaço mais importante na produção de sentido para esses jovens, para não só jovens, para aqueles que estão mergulhados mais ou menos nesse mundo digital. A gente pode e deve refletir e participar dessa cultura para também dar a nossa
ação sobre que sentidos são esses que são produzidos. Eu acho que você faz isso, você fez isso com a reflexão da tua pesquisa, que se reproduz no livro, e faz isso com a tua prática no laboratório. Então, eu te parabenizo e passo, então, agora a palavra para todo o conjunto de ouvintes virtuais, para que a gente possa ampliar essa discussão. Sônia, tem uma pergunta aqui não sei se a Maju quer trazer, Maju? Eu posso ler. Perfeito, eu posso ler. Primeiramente, a professora Nilva História, ela agradeceu muito pela sua fala e ela perguntou: para você, o que é a historiografia escolar digital? A historiografia escolar, primeiro, eu também queria agradecer, né, pelas perguntas aí. Como eu disse, acho que o chat é parte viva dessa oportunidade de encontros remotos, né, para que a gente possa ampliar a nossa discussão aqui, né? E no finalzinho da tese, né, porque assim, a gente traz um conceito, a gente tem que ser original numa tese, mas efetivamente o que é essa tal dessa historiografia escolar digital, né? No finalzinho da tese, ali na última parte, eu digo, né, que eu até separei aqui, que tal expressão, a meu ver, reforça a produção histórica própria da escola, usando para isso autoras como a professora Ana Maria Monteiro, Carmen Teresa Gabriel, que defendem a epistemologia social escolar, ou seja, o conhecimento que é produzido a partir da escola, tá? Então, essa expressão remete a essa produção histórica própria da escola. Segundo, essa expressão pode remeter à escrita da história feita no espaço escolar, através da ação e da mediação do professor, que faz menção de forma crítica ao potencial das tecnologias de informação e comunicação na narrativa da sua aula, na construção de material didáticos que explorem e extrapolem a especificidade do meio digital, considerando tanto a participação, como a criatividade, como a autoria dos estudantes, em tudo aquilo que envolve o ser professor, do que envolve o ser do ensinar história, né, a prática de sala de aula. E aí, eu também tentei trazer nessa parte, né, que tem um item dentro da tese específico dedicado a pensar essa expressão, né, que nem todos os alunos, no caso da pesquisa feita, optaram por usar o digital. Portanto, defender a escrita da história escolar unicamente com base no digital, ou afirmar que o uso do digital é melhor ou pior, seria totalmente um contrassenso, né? Não é isso que essa expressão quer dizer. Né? Defender a historiografia escolar digital, como eu escrevo na tese, é defender menos o uso menos o meio pelo meio e mais a forma como o professor vai se apropriar do meio em prol daquilo que ele tem como objetivo pedagógico, né? Considerando que a gente, né, às vezes fica com esse medo de errar, né, quando a gente vai usar a tecnologia digital, que esse medo de errar pode dar espaço, pode dar lugar à criatividade, à ousadia, à construção coletiva, à troca, à ação, né, e que isso precisa, né, a gente precisa vencer essa ideia de uma cultura do não pode nas escolas. Acho que vários aqui devem ter passado já pela situação de nas escolas que atuam, né, que trabalham ou que fazem estágio, às vezes tem laboratório de informática, mas é aquela coisa do não pode tocar porque senão vai estragar, não pode usar porque senão vai dar problema. Então, essa ideia da historiografia escolar digital, ela é tudo isso, ela pensar a construção de materiais didáticos, é pensar a narrativa do professor, é pensar outras formas que eu acho que vários colegas aqui presentes já têm feito de produzir, de divulgar e de ensinar história. Né? Acho que a pandemia foi um marco muito grande em 2020, 2021, da gente ter sido, não por escolha, né, mas fomos forçados a partir dos desafios da educação remota a usar essas tecnologias. Agora, é muito triste, né, quando a gente vê que o uso dessas tecnologias reforça essa visão excludente da história. Né? Não adianta eu trabalhar, que eu acho que entra já na pergunta da professora Maria Perpétua, em relação
As relações étnico-raciais, por exemplo. A Perpétua tem feito fez uma pesquisa de doutorado, especificamente para pensar as mídias digitais, né, a etnomídia, em diálogo com a história digital, em diálogo com o campo do ensino de história, enfim, a história indígena, melhor dizendo, né? Acho que no pós-doc agora é que ela vai voltar a conectar isso com o debate do ensino de história. Então, a gente não adianta eu usar a digital para dizer, olha, como é que eu estou uma professora moderna, sendo que eu estou reforçando toda uma visão da historiografia que hoje já, né, a gente não quer reforçar. Né, de que forma a tecnologia digital, a história digital hoje me permite trazer e dar visibilidade, porque a gente não dá voz a ninguém, mas visibilidade, eu acho que a gente pode sim contribuir para essas pessoas que ficaram conhecidas como, entre aspas, os marginalizados da história, marginalizados no sentido de estar à margem, tá, gente? De estar fora dessa narrativa principal que a gente vem questionando. Então, eu acho que pensar a história digital hoje, isso não foi algo que eu trouxe na tese, mas acho que 5 anos depois, pensar a potência dessa expressão historiografia escolar digital é pensar a inclusão de sujeitos que nem sempre foram representados pela nossa historiografia. Então, hoje, estando situada na Amazônia brasileira, em que eu estou localizada no estado mais indígena do Brasil, proporcionalmente, Roraima é o estado mais indígena do Brasil, não tem como eu pensar isso hoje sem trazer para o centro da roda esse debate, né, dessa mudança de perspectiva para a valorização desses outros sujeitos, mulheres, indígenas, ribeirinhos, enfim, tem um monte de exemplos, negros, né, e que a gente está discutindo em sala de aula, que muitas vezes perguntam, professora, por que você insiste nisso? Toda aula é isso? É isso. Por quê? Porque é uma mudança de paradigma que não é meramente uma questão de novos conteúdos na sala de aula, é mudança central dentro da produção do conhecimento da narrativa histórica e historiográfica hoje. Então, não sei se respondi, mas é por aí que eu penso, já tentando juntar, tá, Maju? A pergunta que você leu e também o questionamento que a professora Maria Perpétua fez. Inclusive, Perpétua segue firme nas pesquisas, porque a gente precisa demais de novas investigações e avançar nesse debate da etnomídia no Brasil. Bom, acho que Marcela acabou respondendo também a pergunta da Perpétua. Nós temos também uma outra, além do Johnny, que já está com a mão ali levantada. A Jussara Santos fez uma pergunta. Ótima reflexão. Gostaria de saber quais as principais dificuldades enfrentadas pelos professores para incorporar o digital e as mídias nas suas práticas pedagógicas, de acordo com as suas experiências da tese. Eu acho que a minha pergunta vai nesse sentido. Acho que poderia até ser respondida. Johnny? Quer complementar? Acho que a minha pergunta poderia até ser respondida juntamente com essa pergunta. Boa noite a todos. Sou Johnny, sou de Alagoas, mas acabei de defender o mestrado do Prof. História lá na Federal de Sergipe. Foi orientando a professora Janaína Cardoso de Mello, e trabalhamos com história digital e produtos educacionais, recursos educacionais abertos. E uma das nossas reflexões, que não chegamos aos resultados, porque não era o objetivo da pesquisa, é da gente compreender quem chega primeiro. Se chega primeiro o digital, dentro do ensino de história, ou se chega o ensino de história dentro da história digital. Porque essa simbiose dessa perspectiva, ela não foi homogênea, né? Então, nós temos um sistema educacional que às vezes força o professor a produzir seu próprio material a partir da internet e divulgar para os alunos, ou então, e chega aquele professor motivado, garantindo uma boa pesquisa através de bons links seguros, de materiais cuidadosamente elaborados dentro do digital. Então, você como pesquisadora da área, né, quais são as suas percepções sobre essas duas questões? Eu entendo, né, para os colegas que fizeram o questionamento, né, primeiro também saudar a professora Janaína, não sei se ela ainda está presente, né, da Universidade Federal de Sergipe, sua orientadora, né,
E eu entendo que não tem como pensar isso sem discutir os currículos acadêmicos de formação de professores hoje. Porque da universidade a gente está formando futuros professores que vão para esses desafios e enfrentamentos que vocês trouxeram na escola. Então, aí eu estou falando tanto da formação inicial, gente, como da formação continuada, né? Porque a gente não quer pensar naquela lógica simplista de extremos, né? Tanto a tecnofobia, a aversão à tecnologia, como a gente achar que a tecnologia é salvação de alguma coisa, né? A tecnologia, ela tem potências, né? Como a pergunta da Perpétua falou, limites e possibilidades, potenciais e desafios, né? Limites graves, inclusive, sérios, né? A tecnologia ela pode ser usada para matar. O cyberbullying, os crimes digitais que a gente vê, enfim, as notícias falsas, um monte de coisa que a gente sabe, né? Mas a gente também está acreditando, do ponto de vista do ensino de história, no potencial que elas têm para ensinar de outras formas, para ensinar de outras maneiras, para mudar perspectivas, como a gente conversou. Então, isso depende muito de como isso for abordado, né? E aí eu defendo muito a formação inicial continuada, porque vários de nós aqui somos de uma geração de transição. Eu sou meio lá, meio cá. Tem várias coisas que eu sou super conectada ao digital e tem momentos que eu adoro ficar offline, principalmente quando eu vou para os igarapés aqui da Amazônia. Eu adoro, assim, vida offline. A gente tá lá e tá cá. A gente não é obrigado a ficar o tempo todo, né, conectado a esse digital, porque isso também nos adoece, a gente sabe disso. O tanto que o WhatsApp significa, por exemplo, de excesso de trabalho, da precarização do trabalho. Então, assim, pensar o potencial pedagógico disso requer uma maturidade para lidar com o tema, de entender também que é uma faca de dois lados ali, que pode ser de uma forma, pode ser de outra, a depender do meu objetivo pedagógico e da reflexão crítica que eu tenho sobre isso. Eu não acho que o digital, como a Sônia muito bem lembrou, seja uma mera questão de ferramenta. Ele pode ser também uma ferramenta, mas ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que uma mera ferramenta, como se fosse só uma coisa que eu lanço mão aqui e ali, né? E aí, gente, eu convido vocês a, quando estiverem preparando suas aulas, estiverem fazendo suas pesquisas, reflitam sobre isso. Não é toda aula que a gente vai ter nem acesso e nem precise usar tecnologia digital para isso, né? Ontem, acho que foi a coisa mais engraçada do mundo. Eu dando uma aula de história digital e fiz um fluxograma, que inclusive esqueci de apagar, que recebi bronca aqui da coordenadora hoje, que deixei lá no quadro. Falei, pois me desculpa, esqueci de apagar. No quadro, usando caneta de quadro, e puxando setas e lançando várias indagações e reflexões com eles. Depois, nós tivemos a oportunidade de navegar em alguns sites, projetos, enfim, perfis que têm se dedicado a pensar sobre história digital, mas a gente nem sempre precisa usar esse digital. Então, eu não acho que seja a gente não quer defender essa ideia de concorrência, sabe? De concorrer, que isso esteja contra o trabalho do professor, né? Que isso possa ser usado pelos professores, pesquisadores, para fazer avançar a partir da reflexão crítica, tá? Então, inclusive, a professora Vanessa colocou aí o repositório do Baobá, que é um projeto que a Sônia, a Vanessa lideraram aí, né, a pesquisa de pós-doutorado da professora Vanessa. Conheçam, a gente já estudou aqui no grupo de pesquisa também sobre essa iniciativa, porque na hora que a gente for dar uma aula, em que a gente for montar, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer essas iniciativas, né? Tem vários trabalhos legais, né? Ontem, na aula, a gente lembrou do Memorial das Heroínas Sem Estátuas, que é uma iniciativa de uma professora da educação básica, muito legal. Museu dos Memes, que foi feito por graduandos da Universidade Federal Fluminense. O Baobá, né, liderado aí pela Vanessa, junto com a Sônia e outros colegas. Os acervos, gente, das lives, eu sempre gosto de frisar. A gente não abre mão das leituras, artigos, livros acadêmicos, mas a gente tem um acervo de lives hoje extremamente poderosas para nos ajudar a estudar os temas do ensino de história, né? O projeto Bate-Papo sobre Ensino de História. Agora, no Labed, a gente tem feito também uma playlist com Reels, né? Que são aqueles vídeos curtos de até 1 minuto que a gente bota ali
pequenas reflexões sobre os temas que envolvem a história, o ensino de história hoje. Ah, mas é muito pouco, é superficial, mas talvez seja uma porta de entrada para a gente chamar a atenção de um aluno hoje, e é óbvio, depois, como a gente gosta, né? Eu adoro usar essas palavras, de problematizar e de complexificar uma discussão, né? Porque eu acho que é isso, é pensar as nossas práticas pedagógicas sem abrir mão do diálogo com quem está fazendo pesquisa nisso hoje. Por aí. Obrigada, Marcela. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Acho que não tem... levantou o dedo aqui o Rubem. Então, estabelecendo aí o teto da nossa reunião, vamos terminar assim que o Rubem fazer a sua pergunta, se não houver mais ninguém com a mão levantada. Ok, Marcela? Então, por favor, Rubem. Boa tarde. Obrigado, professora Sônia. Parabenizá-la, professora Marcela, né, pelo trabalho, pela persistência aí nessa luta. A gente sabe que não é fácil. Meu nome é Rubens, então, eu sou mestrando aqui no Prof. História da UNEB, de Salvador. Falo agora do sul da Bahia, né, moro aqui, mas curso mestrado na capital baiana. E meu trabalho vai enveredar sobre a questão da aprendizagem. Existem alguns estudos que já há muito tempo, mas que no Brasil coisa um pouco relativamente recente, sobre aprendizagens visíveis. Então, isso me inquietou bastante, e aí a pergunta é um pouco nesse direcionamento. A professora Sônia até tocou um pouco nisso, ou seja, naquela questão de inverter, né? Não ensino-aprendizagem, mas aprendizagem-ensino. Porque fica aquela dúvida se o estudante realmente compreendeu efetivamente o conteúdo que a gente tenciona ministrar. Então, como é que a senhora percebe, professora Marcela, essa relação entre essa cultura, né, plenamente digital, e as implicações para o sentido, né, da aprendizagem em si? Muito obrigado mais uma vez pelo trabalho. Também agradeço, Rubens, pelo questionamento, né? Essa relação entre a aprendizagem, né, como a Sônia provocou a gente a pensar, né, não existe ensino se antes a gente não se preocupar em como os alunos aprendem, né? E o digital, eu acho que esses exemplos que a gente foi citando aqui, eles talvez nos ajudem a avançar nisso, conhecer esses projetos, conhecer essas iniciativas. Você está dando aula no momento? Você está em sala de aula? Sim, eu sou professor da educação pública aqui na Bahia. Eu acho que talvez os seus estudantes, suas alunas e seus alunos possam te ajudar a avançar, porque o professor Dilton Maynard, eu já assisti uma fala dele há muitos anos atrás, em que ele disse, as escolas elas dão um banho na gente, na universidade, em pensar essa história digital em ação, sabe? Porque é ali, junto com seus alunos, que vocês vão criar projetos, ações, iniciativas que vão depois nos ajudar a teorizar e a pensar sobre isso. Eu acho que é um pouco o movimento que eu sinto hoje. Eu sinto que hoje, eu até brinco, eu falei, nossa, não sei nem qual foi a última vez que eu apareci nos artigos. Faz muito tempo que eu não paro para escrever. Mas eu acho que nesse momento eu estou numa fase muito de implantação, de criação, que óbvio, eu acho que a gente tem que ir criando e refletindo sobre o que a gente faz, escrevendo e partilhando, mas eu estou numa fase de muitos desdobramentos desses textos, desses conceitos, para ver de que forma isso vai ganhar vida e aí sim poder escrever novos textos, sabe? Porque eu acho que a gente é muito cobrado disso, tem que estar toda hora escrevendo, produzindo, mas qual é a qualidade daquilo que a gente produz? Então, você trocar ideia com seus alunos, conversar com eles, eu sempre falo isso, pergunta para eles quais são os aplicativos que eles usam, quais são os games que eles jogam, se gostam, se não gostam, porque é nessa conversa, é nessa troca quase que informal, sabe? Conversa assim de corredor, que dali nascem ideias e que a gente pode potencializar e trazer isso para as nossas, né, futuras pesquisas. Hoje, eu queria muito dedicar também essa fala aos meus ex-pibidianos, orientandos, alguns aqui presentes, Jaime, Janaína, que são alunos, assim, são jovens professores que vêm fazendo trabalhos maravilhosos, assim, no sentido de proposição para o campo, e que por isso, na verdade, que eu comecei esse projeto dos jovens pesquisadores, porque eu falo, gente, tem tanta potência, mas muitas vezes a academia
ela vai ouvir quem? Quem tem lá a chancela de doutor. E eu entendo que esse debate da história digital, ele começa na ponta. Meu sonho de consumo ainda é ter estudantes da educação básica nesse grupo de estudo, porque eu acho que muitas pessoas que às vezes não são valorizadas porque não têm a titulação, talvez sejam os mais geniais a nos ajudar a avançar nesse estudo da história digital. Então, é muito legal, Vanessa, a presença do Juan aí como estudante da educação básica no grupo, porque é mudar um pouco a lógica, sabe, gente, da academia. A gente tem muita coisa para aprender. Aqui no estado de Roraima eu tenho visto trabalhos maravilhosos com a cultura popular, de ouvir as tacacazeiras do estado. Não sei se alguém aqui já provou o tacacá, né, que é uma comida do norte, de ouvir os capoeiristas, assim, de ouvir os mestres da cultura. A gente tem muita coisa para aprender, muita coisa. A academia, a gente precisa se abrir cada vez mais a outras audiências, a outros públicos, para que a gente possa avançar, né? E aí, para fechar mesmo, não tomar muito tempo de vocês, eu queria dizer, assim, que é um prazer imenso estar aqui falando dessa tese hoje, porque, né, Vanessa, a gente tem chorado bastante juntas aí. Hoje eu estou até o último fio de cabelo envolvida com gestão, que é um dos corações da universidade pública, né, mas que tira, às vezes, da gente também um pouco esse fôlego, esse gás, né, de escrita, de produção, mas a gestão é extremamente importante. Eu desejo muito, assim, ter outras oportunidades de conversar com vocês. Escrevam, né, se precisarem de texto. Eu adoro isso. Na verdade, eu sou professora. O resto, né, a gente vai aprendendo, porque a nossa profissão nos exige, mas fazer pesquisa, estar em sala de aula, ensinar história, aprender história com essa coletividade poderosa que nós mostramos, né, que temos, reunimos aqui hoje, nessa tarde, é realmente aquilo que nos alimenta a alma. Então, assim, fazia muito tempo que eu não parava para fazer palestra, para organizar uma aula diferente, assim, um encontro de, enfim, rever amigos, colegas, conhecidos, e eu queria muito agradecer ao Laboratório de Ensino de História, né, da UEUmanas, aí, sob liderança da professora Vanessa, porque eu estava com saudade disso, né? Na época da pandemia era uma live atrás da outra. De repente, eu passei no concurso, vim para a UFRR, estou trabalhando um monte, mas muito tomada pela gestão hoje, tentando fazer disso também uma experiência para o campo, né? Inclusive, agora, no Congresso Prof. História, a gente vai falar sobre isso, que é algo pouquíssimo discutido, como é que a gestão impacta as pesquisas do campo do ensino de história. E é isso, né, gente? Criando aí, recriando e aprendendo sempre nessa coletividade. Bom, mais alguém? Então, a gente vai fechando. Eu queria agradecer muito a Vanessa a oportunidade de rever Marcela mediando, agradecer a Marcela a continuidade desse trabalho e a todo mundo, esperando que a troca que desenvolvemos aqui possa se potencializar em experiências, em reflexões, essencialmente em práticas na sala de aula. Muito obrigado e até a próxima.